Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título: Teria o anjo Gabriel mentido a Maria acerca de Jesus? Abordando um pouco o texto aqui de Lucas 1, do verso 26, ao verso 34, na verdade. Que está 38, mas seria na verdade até o verso 34. E o texto diz o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 29 aqui: E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Verso 30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 32, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Prestem bem atenção aqui nesse, do 32 ao 34, tá? Que é o que vamos trabalhar aqui nesse vídeo de hoje. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tá? Verso 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E verso 34, disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Tá? Então, ou seja, vamos entender o contexto aqui dessa passagem. Uma certa ocasião, o anjo Gabriel aparece para Maria, a Virgem Maria, muito venerada aí pelos amigos cristãos católicos, Porém, também tem que ser respeitada pelos protestantes, Pelo menos a maioria, teoricamente, diz que faz isso, respeita muito Maria, pelo fato dela ter concebido, ter em seu ventre o nascimento do Salvador, do Messias, do Yahushua, de Yeshua, enfim. Dê o nome ao personagem Salvador, que está na Bíblia, enfim, o nome que vocês quiserem. Tá? Para mim é a mesma pessoa, não muda nada. E também quero deixar claro que eu respeito a fé, a posição da pessoa que crê em Jesus e Yahushua. Meu foco não é tirar sua fé, mas esse vídeo eu faço para as pessoas que querem conhecer melhor e entender por que algumas pessoas não seguem isso. Tá? Isso que verdadeiramente você estar longe do sistema religioso, é não seguir nenhum preceito imposto pela religião. Tá? Então, muitas pessoas dizem que estão libertas do tal sistema religioso, mas tem algumas problemáticas. Por exemplo, elas vão reconhecer que esse texto é inspirado por Deus, ou pelo Eterno, ou por um ser supremo, Enfim, voltemos à primeira problemática aqui, anjo Gabriel. Anjo, a ideia de anjo é uma ideia criada pela mente humana. Não existe anjo. Anjos não existem. Tá? Anjo é um ser mitológico, fruto de fantasia, tá? É uma coisa que não existe, certo? Outro ponto aqui, o anjo aparece, dialoga com Maria, fala. Outra questão aqui também nesse verso 28, pela versão Almeida Corrigida Fiel. O anjo chega para Maria e sauda ela com esse salve. Esse salve é uma forma de cumprimento romano, tá? Então fica uma coisa aí também observado nessa versão de Bíblia que eu estou utilizando aqui para analisar o texto, a Almeida Corrigida Fiel, tá? Outro detalhe aqui, tá? A partir que eu falei para vocês aqui, a partir do verso 32. Esse verso 32 ao 34 que temos aqui no nosso esboço, tá? Ele tenta provar, o autor tenta provar que Jesus, ele é o Messias prometido ao povo de
ao povo de Israel, ao povo hebreu, aos judeus, que os judeus estavam aguardando o Messias, o Salvador. Tá? Para quem não sabe, muitas pessoas que frequentam uma igreja, nasceram no berço cristão, ou se converteram ao cristianismo há pouco tempo, enfim. Todas falam que muitas pessoas têm na mente que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Só que se você pegar esse termo, Messias, essa ideia do que seria o Messias, isso vem de origem dos judeus. Tá? O que seria o Messias? Aí você tem que entender a explicação de um judeu ortodoxo tradicional, um judeu sério. Se você procurar entender, pesquisar o que um judeu ortodoxo tem da ideia de Messias, você vai compreender que essa ideia, a ideia do Messias original, aguardado e esperado pelo povo judeu, é bem diferente do que a igreja ensinou para você, tá? Então, o Messias, ele seria o libertador, ele seria o salvador, ele restauraria a nação de Israel, tá? E, antes disso, obviamente, ele teria que tirar qualquer tipo de domínio estrangeiro de dentro da nação de Israel, certo? E, aqui, nesse verso 32 ao 34, do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o anjo ele fala o seguinte para Maria: e este será grande, ou seja, será poderoso. Tá? Esse grande aqui pode ser entendido como poderoso, alguém importante. Jesus ele foi dentro, se você pegar os evangelhos dentro da Bíblia, você vê claramente ali que as pessoas davam uma grande importância para Jesus. Jesus era ele era seguido por muitas pessoas, aclamado, enfim. Tá? Só que esse grande aqui, ele tem uma ligação com poder. Por quê? Porque se você continuar lendo o verso aqui, ó, e será chamado Filho do Altíssimo, temos aqui outra problemática, Filho do Altíssimo. Mas a gente já vai daqui a pouco comentar sobre isso. E o Senhor Deus, ou seja, o Criador, o Eterno, né, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, Davi, ele foi um rei, diferente do caso de Saul, que ele fortaleceu a nação de Israel. Ele foi um rei extremamente aclamado. Salomão também fez um grande trabalho. Mas Davi, ele foi extremamente querido. Se você estudar os requisitos para o Messias ele deveria ter ligação genealógica com Davi, passando por Salomão, certo? E não por Jeroboão. Se eu não me engano, o outro filho de Davi era Jeroboão, né? Mas, e sim, o Messias ele deveria vir da genealogia de Salomão, ou seja, de Davi passando por Salomão, e assim vai até chegar a esse período messiânico aqui do primeiro século, tá? Onde se narra a história de Jesus, né? De Jesus Cristo. Aqui temos uma problemática. Por quê? Você vê que eu falei que essa questão dele será grande, tem uma ligação com o poder, ela vai se complementar aqui. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ou seja, o poder, é um reino, tá? Ele vai ser rei. Verso 33 complementa: e reinará eternamente na casa de Jacó, ou seja, da nação de Israel, entre o povo hebreu, entre os judeus, e o seu reino não terá fim. Ou seja, esse verso 32 e o 33 especificadamente, ele é algo que não se concretizou. Aqui apresenta que Jesus ele deveria cumprir esse preceito, essa promessa que o anjo expôs, o anjo Gabriel falou para Maria. Por que você tem essa passagem da Bíblia? Porque isso era o requisito para que o Messias esperado pelos judeus deveria cumprir. E Jesus, se você for honesto, eu vou fazer uma pergunta para você que é cristão que está assistindo o vídeo, de todo o coração. Jesus ele cumpriu essa promessa aqui exposta no verso 32 e 33 do capítulo 1 de Lucas? Eu vou deixar para você, cristão, responder, tá? Outra problemática que eu falei aqui também, Filho do Altíssimo, tá? Deus, no Antigo Testamento, Deus dos judeus, ele não tem filho. Tá? Ele não existe esse preceito de ter filho. Muito menos no Islã. Inclusive, esse conceito de filho de Deus para um muçulmano é considerado algo absurdo. Deus não tem filho. Tá? Essa ideia de filho, ela vem já com o cristianismo. A verdade é que em nenhum momento, se você pegar uma Bíblia hebraica, fala sobre filhos de Deus propriamente. Tem lá aquela passagem de Jó 1, que os filhos de Deus se apresentam perante Jó, e Gênesis 6,
dos anjos, né, que desceram à terra, coabitaram com mulheres e nasceram gigantes. Mas são passagens que um próprio judeu não encara aquilo como forma literal. O cristão, que pega uma Bíblia de textos que vêm do judaísmo, quer interpretar literalmente a passagem. E os próprios judeus não interpretam literalmente a passagem. Então olha para você ver um absurdo, tá? Mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Então, são um texto aqui que apresenta diversas problemáticas, tá? Então, eu vou deixar essa questão para você, cristão. Pergunte para o seu pastor, procure você estudar. Se Jesus realmente ele cumpriu essa promessa contida aqui no verso 32 e 33 do capítulo 1 de Lucas, eu vou deixar para você analisar e refletir, certo? Agradeço a todos que têm acompanhado o canal. Eu vou deixar linkado aqui também um canal parceiro aqui da página Analisando a Fé pela Razão, chamado Derrubando Mitos, do amigo Samuel. Tá? Eu recomendo uma página aqui, um canal que também trata sobre ceticismo, temas polêmicos da Bíblia em vídeos curtos, diretos e objetivos, beleza? Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os outros vídeos, tá bom? E também, se você tiver Facebook, caso não conheça ainda, curta nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, certo? Agradeço todas as pessoas que acompanham o canal, que têm divulgado, têm comentado, compartilhado, tanto de forma crítica quanto de elogio ou de forma sugestiva. Agradeço a todos de coração, muito obrigado, forte abraço e paz a todos.